Com a aproximação do período eleitoral, aumenta também a atenção da Justiça para condutas que podem comprometer a liberdade do voto e a lisura nas eleições. O Código Eleitoral e as leis das eleições prevêem uma série de crimes que podem levar à aplicação de multas, detenção e até reclusão. Durante a campanha, candidatos, partidos e eleitores devem respeitar a legislação. As ações que parecem comuns podem configurar infrações previstas na lei e podem trazer consequências na esfera criminal e também na justiça eleitoral. Entre os principais crimes está a corrupção eleitoral, conhecida como a compra de votos. Oferecer dinheiro, bens, favores ou qualquer vantagem em troca do voto, ou até para alguém deixe de votar, também é crime. Da mesma forma, quem solicita ou aceita este benefício também pode ser responsabilizado. O sistema democrático brasileiro, ele tem como princípio o interesse democrático, né, e a livre iniciativa do eleitor para aquilo que ele realmente entende como sendo a sua posição de melhoria política. Ao momento que existe a possibilidade de comprar votos, a gente estaria levando uma vantagem econômica e assim evitando aquela liberdade de votar conforme realmente deseja o eleitor, o que inclusive poderia lhe dar possibilidades de mover-se para uma outra situação pessoal própria. Então é proibido no Brasil a compra de votos, porque a intenção é que a urna ela seja respeitada pela vontade livre e consciente de cada eleitor e não por uma troca econômica, uma vantagem que por vezes estaria cerceando aquela vontade real do eleitor em ir para a urna. Outro crime bastante comum é a chamada boca de urna. No dia da votação é proibido pedir votos nas proximidades das sessões eleitorais, distribuir material de campanha, utilizar carros de som, promover comícios ou divulgar propaganda eleitoral. Também é vedada a publicação de novos conteúdos impulsionando candidatos nas redes sociais durante o dia da eleição. A legislação também prevê punições para quem falsifica documentos com a finalidade eleitoral, faz uso de documentos falsos, apresenta informações falsas em registros oficiais ou ainda pratica crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, durante a propaganda eleitoral. Durante o processo eleitoral, nós temos toda a fase de campanha, por exemplo, que chama muito a atenção, porque a gente vai ter diversas situações que ocorrem numa parte mais intensa, né? E aqui alguns crimes eles se tornam até um pouco mais... E aqui alguns crimes acontecem no âmbito de difamação, de injúria, de compra de votos. Mas existe também aquele período que a gente já está próximo à eleição, assim, naquele momento que a gente já está indo dar o voto, já está indo colocar a intenção de voto na urna. Ali existem crimes que acontecem naquele cenário contra mesários, contra presidentes ali de mesa e contra também e também praticados por aqueles que têm interesse em captar votos, que é a famosa também boca de urna. Todo esse sistema enxerga para isso e sabe que essas aí são irregularidades e ilicitudes. É preciso que o eleitor tenha conhecimento e tenha entendimento de que essas, apesar de algumas vezes parecerem normal, não são atos normais e podem configurar crimes, pode levar apenas criminais à prisão, por exemplo, a transações penais, a acordos com o Ministério Público. Então, vote consciente, evite e denuncie. Outra situação que merece atenção envolve denúncias falsas. Acusar uma pessoa de crime eleitoral sabendo que ela é inocente pode configurar denunciação caluniosa eleitoral. Também é crime descumprir ordens da Justiça Eleitoral e transportar eleitores de forma irregular, com o objetivo de influenciar o resultado da votação. Algumas irregularidades, elas são muito peculiares e talvez nós não tenhamos esse olhar para dizer isso é irregular ou não é irregular. Mas quando nós desconfiamos ou quando entendemos que existe algo que não está dentro de um padrão de outros candidatos, por exemplo, eu não sei se a dimensão de uma propaganda eleitoral está correta ou não está correta, mas eu vejo que está desproporcional às outras que eu estou acompanhando. Então,
essa desconfiança, essa sensação de irregularidade, ela pode sim ser denunciada, ela pode sim ser comunicada à Justiça Eleitoral pelos canais que são disponibilizados pela Justiça Eleitoral através do site do Tribunal Regional Eleitoral, pelo próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, no cartórios eleitorais da cidade, ou também diretamente junto ao Ministério Público, junto aos partidos. Então existem diversas maneiras de nós estarmos buscando maneiras de saber se realmente era uma irregularidade ou não, mas havendo a sensação ou havendo a certeza, existem diversos caminhos que podem ser procurados e devem ser procurados para que essas irregularidades sejam comunicadas. Conhecer os crimes eleitorais é uma forma de fortalecer a democracia e contribuir para que o processo eleitoral aconteça de forma transparente e dentro da legalidade.